Com o fim da saga Thanos em busca de poder, inicia-se a saga Trilogia do Infinito. Com seu insano desejo de conquistar a morte, esse psicopata dos infernos foi responsável por uma onda de criminalidade cósmica incalculável. Acham mesmo que eu estou exagerando? Prestem bem atenção. Eu sei que falei isso no começo do vídeo, mas falei tão batido que talvez nem tenham prestado atenção. Lá vou eu de novo. Originalmente, as 6 joias espirituais separadas continham poder além da compreensão. O único limite delas eram seus próprios usuários. Imaginem só, elas reunidas por Thanos, o único que aprendeu a usá-las simplesmente são capazes, ou melhor, podem destruir, criar, moldar e trollar um multiverso. Doido, presta atenção. Eu não falo só de um universo, eu falo de tudo que existe e possa existir, pois repito, elas fazem parte de um ser onipotente que viveu há milênios, ou melhor, há muito mais tempo que isso, que julgando sua existência sem sentido e intolerável, se autodestruiu, e das cinzas desse ser todo poderoso tudo surgiu. Galáxias, universos, tudo. Thanos, de forma doentiamente poética, citou que as estrelas geraram-se das profundezas de seu cadáver putrefado. Dos vermes cintilantes vieram os planetas e nessas esferas emergiu a abominação chamada vida, que ele considera sua principal arqui-inimiga, por ser adversária de sua amada morte. Uau, cara, Fernando Pessoa, Carlos Drummond, Eliot e Shakespeare, e também Homero que se cuidem. No entanto, através de todo esse caos e criação, o cerne dessa criatura toda poderosa sobreviveu, em forma de 6 joias, que são a personificação de sua alma. Agora entendem por que antes eram chamadas de joias espirituais, certo? Agora que vocês têm noção sobre o verdadeiro potencial dessas joias, mas ainda assim duvidam do que falo, irei falar um pouco sobre o Desafio Infinito, o primeiro capítulo da saga Trilogia do Infinito, que dá mais destaque a essa manopla Overpower. Prontos, pessoal? Vamos lá! Com a manopla em seu poder, não havia como negar. Thanos era o Senhor Supremo, ele era tudo que todos os vilões sempre desejaram. Tudo que ele desejar simplesmente acontece, e é de forma literal. Nada no universo ousa desafiar sua vontade, pois ao alcance de suas mãos está o infinito. Até mesmo as mais poderosas criaturas humildemente curvam-se ante sua grandeza e orgulham-se em serem seus acólitos. E agora aproxima-se o momento em que as estrelas devem perceber a verdade absoluta dessas palavras, que ninguém levante objeções em seu lugar de direito no panteão dos deuses, e ele exigirá sentar-se à cabeceira da mesa. Assim concretiza Thanos, o mais novo apelão safado do universo. E a edição começa quando Norrin Red, o sofista prateado, invade a mansão de Dr. Stephen Vincent Strange, mundialmente conhecido como Doutor Estranho, o mago supremo da Terra, que desesperado clama por sua ajuda, pois eventualmente ele e Drax, o Destruidor, descobriram da pior forma possível sobre a grandeza de seu novo poder. Cara, o Titã limpou a bunda com esses dois, e quando cansou de brincar, absolveu a essência de ambos na joia da alma, ficando presos num tipo de mundo metafísico, onde as almas absorvidas pelas joias se encontravam. Para a sorte deles, conheceram Adam Warlock, o líder do mundo espiritual, que através de um encantamento os mandou de volta para a realidade, e em seguida foram aconselhados pelo demoníaco Mephisto para avisarem a todos para se prepararem para o que está por vir. Quem é o Mephisto? É um demônio extradimensional, frequentemente confundido com a versão bíblica de Satã, governante de uma dimensão paralela que ele mesmo nomeia de inferno ou Hades. Mas vale lembrar que não é o inferno da religião cristã, e nem o mundo dos mortos governado pelo deus do Olímpio Hades. Ele apenas nomeia seu mundinho assim, a fim de bagunçar a crença dos seres humanos da Terra no verdadeiro ser de mal absoluto, sacaram? Fica se aproveitando da fama do verdadeiro capeta para benefício próprio. Mas Mephisto é um demônio de alta ordem, com grande poder sobrenatural, que aparentemente é inerente a ele, pois é alimentado por fontes de mal no mundo humano. Beleza, voltando ao Thanos e seu mais recente acólito Mephisto. Mephisto? Ele não havia aconselhado o Sofista e o Drax para avisarem o universo para se prepararem contra a ameaça de Thanos? Pois é, que diabos ele anda babando o ovo do Titã? Logo saberão, relaxa. Thanos e Mephisto retornam para a Câmara da Senhora Morte. O queixudo foi pedir desculpas por ter obtido tanto poder sem um aviso prévio, mas ela, uma entidade tão rancorosa quanto uma mulher comum, traída, não perdoou. Com um único pensamento, Thanos modifica toda a Câmara da Morte, a transformando num templo para acalentá-la e honrá-la. É claro que essa bajulação toda não despertou nenhum interesse nela. Para provar sua depravação por ela, transformou sua sobrinha Nebulosa num tipo de morte ambulante, pois
pois por todas as leis da natureza ela deveria estar morta, mas ainda vive, cara, não tendo direito à inconsciência ou à verdadeira morte para aliviá-la dessa agonia. Isso também não funcionou. Na verdade, achou aquilo uma obra de mau gosto, até mesmo para os padrões da morte. Então, o Mephisto lembrou de algo que ele ainda não fez, o que havia prometido ela no momento em que o ressuscitou pela primeira vez, e o que seria, no conceito da Senhora Morte, a seres vivos demais, e isso estava causando um desequilíbrio que ela desejava urgentemente corrigir, e para isso reviveu o Titã e ampliou seus poderes. Mas por estar tão envolvido com seu novo poder, acabou se esquecendo da promessa, que ela exigiu a extinção da luz vital da metade da população do universo, e para concluir sua palavra, com um simples estalar de dedos, a cumpriu. Sério, pessoal, apenas bastou desejar e aconteceu o mais famoso feito do desafio infinito. Não houve aviso solene, nem nuvem de tempestade, nem algum tipo de voz tenebrosa ou celestial, simplesmente nada que acompanhe esse tipo de cataclismo, nada. Simplesmente aconteceu tudo, e a todos os tipos de raça foram dizimados pela metade. Não interessa se você era um herói, um vilão, um déspota, um deus ou entidade, ninguém pôde fazer absolutamente nada para impedir. Até mesmo os mais bravos e teimosos heróis encontram-se assustados, pois no fundo sabiam que aquilo era só o começo. Sentindo o desaparecimento de incontável número de almas, Doutor Estranho entra em transe, obtendo contato com um desconhecido que alega poder salvar aquela dimensão da insanidade de Thanos, e que a única esperança do universo é a reunião de todos os campeões, ou melhor, o que restaram deles sob sua liderança, e para isso precisa que o Doutor Estranho os convença a segui-lo. Claro que o mago ficou desconfiado, mas num rápido elo psíquico descobriu que esse suposto salvador é de confiança. Os heróis não eram os únicos preocupados com a situação. Os líderes de cada conjunto de deuses de suas determinadas religiões, também chamados por Sky Fathers ou Pais Celestiais, reúnem-se decididos a juntar forças para combater a ameaça de Thanos. Victor Von Doom, o Doutor Destino, soberano da Latvéria, havia encontrado através de seus instrumentos tecnológicos a origem da força por trás do grande desaparecimento. Por considerar o universo como seu e que é seu povo que está morrendo, o perigoso ditador resolve se unir aos heróis, pois não perdoa quem interfere naquilo que o pertence. Enquanto isso, Thanos teleporta seu irmão Star Fox, popularmente chamado por Eros, para que junto de Nebulosa sejam usados como seus brinquedos para trollar os dois de maneiras bem bizarras. Alguém pode me falar que porra tá acontecendo aqui? Parece aqueles tentáculos medonhos de hentai. O coitado do Eros ficou até sem boca para gritar ou xingar, mas não importa quantas gracinhas Thanos faça, a morte o tempo todo dava um gelo nele, e isso irritou tanto que, inconscientemente, sua ira e frustração geraram uma onda psíquica que esmigalhou uma estrela vermelha gigante de uns 20 milhões de anos, causando uma revolta em todas as leis da natureza contra a existência dessa estrela, terminando numa louca explosão. No entanto, os pedaços dela espalharam-se, destroçando muitas outras, assim como muitos outros planetas, avacalhando um dos que Galactus, o devorador de mundos, estava prestes a consumir. Ah, moleque, foi privar o lanchinho logo de quem? Pior que não era o primeiro planeta que Thanos impediu dele comer por causa desses acessos de raiva. E isso estava virando bullying, pessoal. A parada é tão sinistra que a descarga psíquica de Thanos desencadeou uma turbulência de alterações interdimensionais, modificando todo o contínuo espaço-tempo. E só pra pôr aquela cerejinha gostosa no topo do bolo, Asgard ficou toda arrebentada, incluindo a ponte do arco-íris, privando os pais celestiais que estavam reunidos lá, se impossibilitando de retornar para proteger seus lares ou de se juntarem aos heróis da Terra. Ah, também teve outro feito, mas esse aconteceu de tão entediado que ele estava só de levar fora. Pilhou um monte de planetas habitados para formar seu nome. Sujeitinho presunçoso, né? Parece que obter o poder supremo torna o usuário num tremendo de um vegetativo. Pois é, um misterioso salvador que contatou o Doutor Estranho é na verdade Adam Warlock, o mesmo Adam que liberou o Surfista Prateado e Drax da prisão no mundo espiritual, e também foi responsável pela primeira morte de Thanos. Com a ajuda do mago, heróis foram escolhidos por suas habilidades e poderes serem necessárias para a ocasião, juntando um pequeno exército para combater o Titã. Agora vocês devem estar se perguntando, o Warlock tem merda na cabeça? O que um punhado de heróis pode fazer contra aquele que tem um poder para zoar o universo com um único pensamento? Calma, galerinha, logo saberão. Enquanto isso, na novela mexicana Entre Thanos e a Morte, o novo soberano do universo, é mais do que claro que não passaria desapercebido pelo queixudo a conspiração contra ele, e nisso pergunta se a Morte estaria interessada em ajudá-lo, e mais uma vez ela dá outro fora. Então o Titã apela, usando as joias do infinito, ele cria a personificação de tudo que sua alma enlouquecida anseia em uma mulher, Terráxia, a terrível. Putz, o cara criou uma gostosona e a moldou todinha de acordo com seu gosto. Agora sim senti que vocês queriam essa luvinha, hein? Apesar da tentativa de provocar ciúmes na Senhora Morte, isso não ajudou em nada. Na real, piorou. Toma, queixudo da desgraça. Agora que o exército de Adam
Adam Warlock estava pronto e magicamente protegido pelo vácuo do espaço por cerca de 1 hora, e com o Doutor Estranho monitorando os pontos de vista de cada herói para informá-lo, a galera vai com tudo para um combate suicida. Os maiores heróis do universo vão de peito aberto. Tudo que o Thanos faz é sumir e congelar todos no tempo com um estalar de dedos. Pronto, acabou. Já era. What? Ah, o que esperavam? Pô, o cara controla o tempo, a realidade, o espaço, o poder, a alma e a mente. Ou seja, literalmente comanda tudo que existe. Então que diabos vocês esperavam? Mas quando ia finalizá-los, Mephisto interfere com o argumento de que eles poderiam ser úteis no empenho de conquistar a morte, afirmando que as mulheres se encantam diante a bravura e que tal possibilidade só existe quando a derrota é uma possibilidade, quando o inimigo tem mais chance de vencer. Convencido e empolgado com o conselho, o Titã desativou as joias do tempo, do espaço, da realidade, da mente e da alma, mantendo apenas o poder adicionado, ou seja, poder ilimitado, mas sem as informações sensoriais das demais. Eros, um dos poucos poupados do congelamento, ficou surpreso por Mephisto ser um aliado disfarçado. O demônio apenas estava mantendo aquela velha frase de manter os inimigos mais próximos, pois apesar de maravilhado com a capacidade de Thanos manipular a manopla sem a menor dificuldade, ainda assim era perigoso demais tanto poder nas mãos de um simples imortal. E fora que ele tem interesse pessoal nela, né? Claro. E dessa forma, um pau come solto. Com seus poderes radicalmente reduzidos, os heróis são descongelados e chegam metendo com areia e terra brita no pobre Titã. Até parece, né? É verdade que agora eles têm uma chance, mas como falei anteriormente, basta apenas uma joia para ameaçar o universo. Então o que vem a seguir é um massacre teimoso. Mas por que teimoso? Embora consigam dar umas porradinhas no Titã, eles não passavam de pulgas para aquele que ainda tem o poder ilimitado. Eros admite que, embora os heróis tenham abraçado uma causa sem esperança, ele deve aplaudi-los, pois as estratégias de combate são perfeitas e executadas impecavelmente. Mas quanto mais lutavam, mais Thanos se ajustava na situação, assumindo o controle da batalha, pois força de vontade nada vale numa situação como essa. O poder é o que mais conta nesse jogo de cartas marcadas. Quanto mais o tempo se passava, mais as esperanças de Eros caíam por terra. Os caras tentavam de tudo, mas não dava. O bicho era apelão demais. Uma sombra de aceitação abate-se sobre o irmão do Titã, pois em batalha Thanos mostra-se invencível, e tudo que resta a seus inimigos são as lágrimas. Os heróis já eram, e o único a restar foi o Capitão Suicida. Digo, Capitão América. Enquanto isso, Adam Warlock e o Surfista Prateado o tempo todo estavam um pouco mais de 1 ano-luz de distância do campo de batalha. A vista desses caras é boa, não? Pois mesmo nessa distância conseguiu assistir tudo como se estivesse numa arquibancada de estádio de futebol. Thanos já tinha os notado, só não acabou logo com os dois para simples curiosidade. O plano de Adam era simples, ele estava aguardando o momento certo para o Surfista atacar, mas para isso o Titã tinha que baixar totalmente a guarda. Engraçado que ele só achou essa brecha quando Thanos estava lutando só com o Capitão, e então, enquanto o punho de Thanos estava prestes a esmagar a cabeça do bandeiroso, o Surfista avança, voazilado numa velocidade que excede a da luz, preparando-se para arrancar a manopla do braço do Titã louco, apostando tudo numa última cartada. E agora não há mais tempo. E então... Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Espere, ainda há uma esperança. Ele, Capitão América. Pois enquanto um homem resistir, Thanos não terá filho do mapa. Pois é, essa situação não tem mais espaço para roteirismo. E agora, Adam, seu plano foi uma merda. O que vai fazer? Primeiramente, confiou no desempenho dos heróis para conseguir roubar a manopla das mãos do Titã, pois queria a todo custo evitar um futuro conflito que pode apagar todo o universo. Mas o feio foi geral, sem alternativas. Adam põe o temido plano B em ação. Caso os heróis falhassem, um grupo oculto estava à espreita, prontos para atacar. Eros, um imortal que praticamente já viu de tudo em sua vida. Apesar de todos os seus esforços, foi incapaz de cerrar os olhos para não contemplar a assombrosa visão de que algum imortal ou mortal deveria testemunhar. O juízo final para todo o universo terá início em segundos, e ele será o primeiro da fila para testemunhar, pois eles finalmente chegaram. Mas quem são eles? Ah, os pais celestiais, Odin, Zeus e toda a sua cambada. Pegadinha no malandro, Bilu Teteia, e aí é? Claro que não, né? Por favor.
Todo esse drama não é por causa da chegada de um simples amontoado de deuses fodões. Estou me referindo a seres poderosos de verdade, cara. De verdade. Para começo de conversa, Odin e companhia ficaram atolados em Asgard apenas por Thanos ter criado uma turbulência de alterações interdimensionais com um simples ataque de raiva. Pessoal, estou me referindo a seres que essas alterações surtem efeito nenhum, a seres cósmicos que possuem poderes a níveis estelares, galácticos, universais ou até mesmo multiversal, poderes muito, mas muito além de heróis, super-heróis, vilões e deuses. Estou me referindo a divindades astrais do universo, também conhecidas como entidades cósmicas ou entidades abstratas. Essas entidades são tão apelonas que suas existências são simplesmente necessárias. Da mesma forma que os órgãos fornecem funções específicas para o corpo humano, esses seres oferecem funções para o próprio universo. Se ainda insistem em teimar comigo só porque cresceram acreditando que na ficção as escalas de poder se limitam a deuses, demônios ou raças super apelonas, estão muito enganados. Está na hora de liberar esses grilhões que estão prendendo suas capacidades criativas. Mas vou falar chutado sobre esses caras para entenderem o nível de poder necessário para poder ousar encarar o usuário da manopla do infinito. Detalhes de verdade somente quando eu for fazer um vídeo exclusivo sobre eles. Então chega junto, vamos conhecer essa galera. Sire Hate é a personificação do próprio ódio. Quando bem entende pode ser macho ou fêmea, mas geralmente prefere ser macho. Então não se anime não, que pode rolar uma surpresinha ou um surpresão. Obviamente possui um tremendo poder cósmico, costuma afetar outros seres fazendo com que sejam possuídos pelos sentimentos de ódio. Stress Love é a personificação do próprio amor, tem a capacidade de criar sentimentos de amor em qualquer um que desejar. Uma observação particular, eu acho que os cupidos são seus avatares. Ela é basicamente imortal e é imune a qualquer forma convencional de danos ou envelhecimento. Ela pode assumir a forma de qualquer homem ou mulher, então cuidado também. Originalmente é fêmea, mas vai que ela curte ser macho alfa nas horas de descuido. Estranho, entidade cósmica enigmática que dedica sua vida a estudar mutações dos seres vivos nos diversos planetas do universo. Olha, o passado desse cara é um mistério, até mesmo para os leitores. Inicialmente era conhecido que ele era a personificação do sacrifício dos bilhões de seres vivos no planeta Gigantos, em uma só entidade. A destruição desse planeta ocorreu por um ataque dos Eternos, isso mesmo, os parentes de Thanos. Mas anos depois, Tribunal Vivo afirma que esse passado é uma mentira, que na real ele é seu quarto rosto, que havia se despedido para interagir com o universo. Especula-se que seus poderes cósmicos e psionicos rivalizam com os de Galactus Cronos. Não confundo com o titã grego do tempo. Na época em que os Eternos viviam na Terra, Cronos era seu único governante. Ele estava trabalhando em seu laboratório na Terra no experimento que envolvia energia cósmica, mas quando acidentalmente causou uma explosão que destruiu seu corpo físico. No entanto, sua mente sobreviveu e tornou-se uno com o tempo e o universo, um ser de inteligência acima do nível gênio, com telepatia e consciência cósmica. É a personificação cósmica do tempo e, como tal, pode exercer um grau desconhecido de controle sobre seu fluxo, o que ele faz de maneiras muito sutis quando necessário. Ion. A história de Ion se estende de volta para a infância do universo, nascido há 8 bilhões de anos atrás, encarregado de várias missões, entre elas alimentar a evolução da vida senciente do universo e de manter em condições favoráveis, o que levou a nomear campeões como Glakandar, Marvel e Quasar para serem os protetores da vida, antecipando e conquistando grandes ameaças ao mesmo. Mestre Ordem e Lorde Caos, entidades cósmicas que equilibram as forças opostas do universo. Sempre que acontece um evento de proporções cósmicas que afetam o equilíbrio entre o caos e a ordem, eles se manifestam para interferirem a fim de manter esse equilíbrio a nível cósmico. Eles não possuem qualquer personalidade além das construções de conceito abstrato que eles representam. Mestre Ordem não pode existir sem o Lorde Caos e vice-versa. Galactus, o Devorador de Mundos, o único sobrevivente do universo anterior ao nosso. Mas como assim? Anterior? É simples, o nosso Big Bang é o segundo na verdade. Originalmente era um humanoide chamado Galan, que nasceu no planeta Tar, um mundo paradisíaco cuja civilização se diz ter sido a mais avançada de qualquer outro do universo conhecido na época. Sua função é de encontrar um planeta seguro, que seja capaz de sobreviver à próxima entropia do universo, uma vez que o próprio Galactus foi o único sobrevivente da entropia anterior. Os Celestiais, embora não sejam entidades, os Celestiais são seres alienígenas cósmicos de poderes tão vastos que são considerados divinos e são respeitados até mesmo entre as entidades. Impactos que fariam planetas tremerem são facilmente suportados por suas armaduras. Por exemplo, o único ser dessa raça possui poder suficiente para ameaçar todos os panteões de deuses de um planeta. Quer uma prova? Nem mesmo
Um ataque em conjunto de 3 dos pais celestiais como Odin, Zeus e Vishnu foram capazes de incomodar um único celestial, deixando explícito a diferença de poder entre eles. Apenas 2 dessa raça participaram da batalha. Zairan, o Testador, um celestial encarregado de testar a estabilidade do material genético das formas de vida que alteram. One Above All, simplesmente o líder e o mais poderoso dos celestiais. Agora vocês notaram, certo? Um confronto entre essas entidades cósmicas e a manopla do infinito resultará em algo que o universo está prestes a se tornar um lugar do qual ninguém desejará fazer parte. Além de Eros, Nebulosa, Senhora Morte, Terráxia e Mephisto, o Ato, o Vigia, também testemunhava tamanho evento. Ele pertence a uma raça que tem como missão observar e registrar grandes eventos de cada setor do universo, preso ao juramento de apenas testemunhar sem jamais, mesmo na iminência do juízo final, participar. Ele confessa que tamanho conflito pode ser mais do que a frágil realidade possa suportar. Essa batalha ficou conhecida como a conflagração astral. Doido, e o pau come é solto. A pancadaria entre poderes foi tão jumenta que o Ato declara que as energias liberadas só no ataque inicial estão além do poder de criação das palavras, pois ele sente um colapso ao longo de todo o espectro da realidade. Sistemas solares mais próximos foram inteiramente desintegrados. Na Marvel já houve conflitos tão grandes que geravam ondas de perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço e periódica no tempo pelo universo, gerando buracos de minhoca em locais inesperados. E vocês já viram a confusão que esses buracos já causaram, certo? Mas dessa vez, esse insano conflito não gerou uma onda, mas uma cascata de distorção interdimensional. Cascata. E não para por aí. Os celestiais chegaram ao ponto de juntar vários planetas habitados e desabitados para jogar na cara do Titã, como se fosse apenas armas. Isso tudo era apenas um ataque de distração para Cronos afogá-la em camadas de tempo sequencialmente esquecidos, para vocês verem que a vida inteligente no planeta vale nada para esse povo. Bando de filho de uma puta mal amada. Mestre Ordem Lord Caos dão uma pressão para dividir o Titã em pedaços. Galactus, Estranho e Ion o desequilibram com um ataque maciço de energia pura. Amor e ódio o desequilibram mentalmente, pondo seu espírito de luta em conflito, manipulando sua alma. E Mephisto, no meio de toda essa confusão, revela suas intenções, atacando para roubar a manopla, e até mesmo a própria Senhora Morte se volta contra ele. E nossa, essa doeu. Olhem só, mesmo sendo uma batalha sofrida, o Titã venceu. Exatamente, deu um pau federal em todos eles juntos. Thanos havia aceito o fora que pegou da Senhora Morte, achando melhor uma divindade como ele obter pensamento claro, sem a emoção caótica da paixão. Mas assim que a batalha se encerra, ele surgiu, o poderoso Eternidade. Ele veio a existir quando o universo foi formado, assumindo espontaneamente a consciência coletiva de todos os seres vivos no universo. Ele representa a existência de todas as coisas e todos os seres vivos, controlando tudo em todas as planícies da existência. Uma onipotente entidade que representa praticamente todos os tempos e realidades no universo. É a personificação da vida, assim como a morte é a personificação do fim da vida. Seu limite de poder é desconhecido e incognoscível. O cara é a soma total da consciência coletiva de todos os seres vivos no universo, manipulando o tempo, espaço, matéria, energia, magia ou realidade para qualquer finalidade. Ele é a encarnação imortal do próprio universo, estando abaixo apenas de 2 entidades supremas que depois irei citar. Eternidade veio reclamar sobre o controle de toda a realidade, que é seu por direito. Eternidade versus Thanos, com a manopla do infinito, um combate entre 2 seres de níveis iguais, uma batalha onde somente aquele com maior força de vontade e maior controle sobre o tecido da existência será o vencedor. Um conflito que só dá de descrever em uma imagem e poucas palavras. E o vencedor foi Thanos! Pode crer, o Titã louco conseguiu. Ele não só aprisionou a eternidade, como também usurpou sua posição como o centro de toda a realidade, livrando-se completamente da vulnerabilidade da carne. Então tudo que pode se concluir é que um esforço valente para salvar aquele plano de existência fracassou. Mas agora eu vou parando por aqui. Tudo que eu quis destacar era sobre a grandeza da manopla do infinito. Se estiverem interessados nos detalhes do magnífico desafio infinito e a sua conclusão, é só baixar as edições disponíveis nos links abaixo. E tem mais, pelo amor de tudo que é sagrado, se conhecerem a manopla apenas através de adaptações de cinema ou desenhos, ou até outros vídeos que falam sobre a manopla nas coxas, indiquem esse aqui, pois depois do desastre no episódio Thanos na Avengers Assemble, eu temo que façam algo parecido sobre a manopla do filme. Certamente ficará bom, tenho minhas expectativas, mas impossivelmente explorará todo o potencial das joias, da mesma forma como fizeram nas HQs. Vamos rapidão para as curiosidades. Além das 6 joias espirituais, existe a 7ª, chamada Ego, de cor dourada, que permite ao portador, caso seja poderoso o suficiente para suportar, obter todos os segredos do universo e capacidade de manipular energias dimensionais. Ela foi encontrada por Loki numa dimensão paralela chamada Ultraverso, originalmente protegida
protegida pela entidade Nêmesis. Mas quem é Nêmesis? Lembra do ser que representava tudo que existia? Que havia mais nada além dele em toda a existência e de seu suicídio nasceu tudo que existe e que também deu origem às joias? Pois é, galerinha, o ser que apenas era conhecido como a existência é uma entidade feminina. Após bilhões de anos, ela se recuperou. E detalhe, as joias ficam na coroa. Tá sexy, hein? Antes dos eventos mostrados em Desafio Infinito, a joia do tempo era laranja e a joia do poder era vermelha. Atualmente, a joia do tempo é vermelha e a joia do poder é púrpura. E depois ficou de cor azul quando foi usada por Thor. Então, creio que as mudanças de cor devem rolar de acordo com a vontade de quem a possui ou possuiu, já que originalmente eram todas verdes e Thanos foi dando uma cor para cada uma enquanto citava seus poderes. Talvez tenham notado que citei Tribunal Vivo algumas vezes nos meus vídeos, mas nunca entrei em detalhes, certo? É esse carinha bem aqui que aparece na reunião das entidades. Ele escolheu não se meter nessa briga, mas foi por qual motivo? Por medo? Não, foi por pura filha da putagem mesmo, olha só. O Tribunal Vivo fez-se presente a pedido de eternidade para ouvir sua queixa. Eu avaliei a questão e não posso objetar. Thanos apenas deseja substituir sua importância no universo pela dele. A seleção natural é uma das tretas mais antigas do universo. O forte substitui o fraco, assim deve ser. Não foi cometido crime cósmico. O Tribunal Vivo não irá se envolver nesta porra. Entenderam? Na concepção dele, Thanos apenas estava lutando por uma vaga como ser supremo, e que mesmo que destrua uma entidade essencial para o universo, ele automaticamente ficará no lugar dela, como aconteceu com a eternidade. Portanto, não há desequilíbrio cósmico, e o poder recém-adquirido de Thanos, em hipótese alguma, ameaça o próprio Tribunal Vivo. Esse bicho é tão apelão que poderia ter resolvido toda a confusão em segundos, e sabe por quê? Conforme a hierarquia cósmica, todas as entidades ou qualquer outra criatura que exista em toda a realidade deve prestar contas a ele. Ele é como um juiz, não de apenas um universo, mas de todos os tipos de universos, realidades ou qualquer caralhada que possa existir. Ele é a autoridade suprema do multiverso Marvel. Seus ilimitados poderes são tão espantosos e incalculavelmente devastadores que com apenas a força do pensamento, ele seria capaz de destruir, criar, manipular, transmutar ou recriar qualquer coisa no multiverso. Ele é tão foda, mas tão foda, que quando o Desafio Infinito concluiu, observando toda a confusão da luta de Thanos contra as entidades, o Tribunal Vivo simplesmente anulou os poderes da manopla, apenas desejando isso acontecer, pois considerou perigoso demais tanto poder nas mãos de um único ser. Em resumo, ele muda a realidade e a natureza dos fatos com apenas um pensamento, indiferente ao local ou época em que atua. Ele está sempre ciente de tudo que alguém possa fazer, porém só age quando necessário, quando há um desequilíbrio cósmico dos grandes. Embora eu tenha dito que o Tribunal Vivo é a autoridade máxima no multiverso Marvel, ainda existe um ser que está acima dele, o Abovol, ou como na adaptação BR, o único acima de todos. Como ele apoia o livre-arbítrio, quase nunca interfere nos acontecimentos do multiverso, deixando isso nas mãos do tribunal. E não confundam este One Abovol, a entidade máxima, com este One Abovol, que é o líder dos celestiais. Comparar este com este é o mesmo que comparar a menor das bactérias com uma dimensão. Eita, que demorou, mas saiu, hein? Pois então, galerinha, espero que tenha entendido um pouco sobre o real nível apelativo dessa simpática manopla. Quero aproveitar e pedir para que se inscrevam, favoritem, curtam e comentem. E só para não me chamarem de Marvete, na próxima vou explorar os personagens do universo dos animes e games, ok? Abraços a todos e até o próximo vídeo.